Quando a gente fala da telemedicina, eu resumiria em 3 grandes tópicos, né? Que é acesso efetivamente, aí é a coisa mais simples que nós estamos falando, de distância, né? Sim. Deslocamento, as pessoas não precisam se deslocar. Resolutividade, tudo que a gente precisa no dia a dia, a telemedicina supre em até 90% da nossa demanda. Nós temos em casos mesmo de operação, de atendimento, onde o encaminhamento máximo para o presencial de todo mundo que a gente atende é de 12%. Então, ou seja, 88% é resolvido, né? E o outro é a comodidade e a segurança. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando pra plateia. Como é que estamos, Jimmy? Muito bem, começando mais um episódio incrível aqui. Essa semana que passou, a gente teve que aumentar o nosso ritmo de liberação de episódios, né, Ferrari? Tem muito conteúdo pendente pra ser lançado, exatamente. Então o pessoal agora tá com... A gente tá produzindo muito. Não, mas é legal, a gente tem bastante papo guardado e bastante pessoas interessantes que a gente tá conversando. Eu acho uma experiência bem bacana que a gente tem feito. Não, é loucura, porque essa semana eu fui acompanhar ali a liberação dos episódios, eu falei, cara, é um papo melhor que o outro. É sensacional e a gente segue nesse ritmo, porque hoje temos uma conversa aqui com outra grande convidada, que faz parte do Lead, né, nosso apoiador aqui no Jogando Pra Plateia, que é a Valda Stang. Ela é CEO da Top Med, uma health tech que já promoveu através de telemedicina 5 milhões de atendimentos nos últimos 3 anos, e isso é uma quantidade absurda de pessoas sendo impactadas positivamente pelo trabalho de vocês. Obrigado pela presença, Valda. Imagina, obrigada eu pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? Batendo esse papo aí descontraído e falando um pouco sobre tecnologia e saúde. Que legal. Show. Acho que a gente começa sempre com a história da pessoa, né? Então a gente queria saber de onde... Você é daqui de Floripa mesmo? Então, Ferrari, a história começa boa aí. Não, eu sou do interior do estado de Santa Catarina. Eu nasci em Urubici. Agora o Urubici tá famoso, pois né? Agora tá todo mundo querendo ir pra lá. Pois exato, né? Exato. Tem aquela pedra furada que fica no Morro da Igreja, não? É isso aí. É isso aí, né? É o ponto mais alto, segundo ponto mais alto de Santa Catarina, né? Que fica o Sindacta, né? Da aeronáutica lá. Então é bem bacana. Mas fora esse, tem inúmeros pontos turísticos que eu ainda morando lá, né? Nascida lá, nascida lá ainda não conheço, né? Mas a cidade está muito bonita, né? E principalmente no inverno é muito visitada, muito demandada. E agora com as vinícolas, né? Agora ficou ainda mais atrativo com a quantidade de vinícolas na região. Que legal. Eu gosto muito de ir pra Urubici. Eu sempre tenho boas memórias de tudo congelado, assim. E, neve, e felicidade, neve, né? É legal pra caramba. É isso aí. E o que te trouxe pra Floripa? Como é que foi essa... Então, de Urubici, eu vim para Blumenau, onde... E aí tem uma jornada interessante, né? Que quando a gente escolhe, né, fazer a faculdade, obviamente, uma cidade do interior... eu tinha que escolher um destino para a universidade. E para escolher o destino para a universidade, passou pela escolha do curso. Que curso que eu vou fazer? Isso eu nem vou falar quantos anos atrás, né? Mas, na ocasião, eu escolhi já na época Ciências da Computação, que era tecnologia. Mas quando eu fiz o teste vocacional, deu que era assistencial, que era medicina. Eu disse, gente, mas não tem nada a ver com medicina, não é a minha praia, né? Não... Provavelmente gosta de cuidar de pessoas e... Não... Chegasse a fazer uma orientação de profissional? Vocacional? Isso, e deu medicina. Tavas em dúvida? Não tinhas noção do que poderia ser uma... Não, eu queria computação, né, Ferraz? Já estava certo. Eu queria tecnologia, que eu sabia que ia ser porque tu olha direito, não. Administração, não. Dentista, odontologia, não. Né? Medicina, não. Tecnologia, né? Eu gostava de exatas, então o caminho estava eu achei curioso direto. Se já tinha uma tendência natural, por que a orientação puxou para o outro lado, né? Que coisa esquisita. Estranho, mas aí como os caminhos, né, nos conduzem. E hoje eu estou trabalhando com tecnologia e saúde. E saúde, aí, exato. Tinha um fundamento. Alguém sabia o que estava acontecendo. Alguém sabia. Mas aí eu fui para Blumenau, fui fazer a faculdade de Ciência da Computação em Blumenau, FURB, né? Comecei a trabalhar com seguros, já na época da faculdade. Fiquei 16 anos com o segmento de seguro, gerenciamento de riscos. Aí assumi, na época, depois eu me tornei sócia desse negócio. Nunca atuei em desenvolvimento de ciência da computação, com tecnologia. Fazer né, software, código nunca... Código não.
Mas na época, já o trabalho de conclusão de curso já foi de acesso remoto. Já, na época estava começando a sair esses acessos à internet e começando a gente não depender mais de ir presencial, né? E aí eu estava trabalhando numa corretora de seguros, se tornou a maior corretora de gerenciamento de riscos e seguros do Brasil, de capital nacional. Acabei me tornando sócia dessa corretora. Nós vendemos essa corretora em 2009 para o Grupo Suzano e Sonai. Nossa. E aí eles vieram, né? O Sonai também veio junto com o Grupo Suzano Brasil fazer uma consolidação desse segmento. E aí eu assumi a diretoria no grupo em São Paulo, então morei 1 ano e pouquinho em São Paulo, com a ilusão, né, de Ferrari, que eu ia fazer todos os cursos que eu imaginava, mais um pouco. Claro. Mas São Paulo, onde tudo acontece, né? Tem aquela visão. São Paulo, isso. Eu sei como é que é. Eu nasci lá, né? Vim com minha família bem pequena, mas eu tenho muitos amigos que querem voltar pra lá, porque lá é o lugar. Mas a gente sabe que hoje o lugar é qualquer lugar, né? Exato. Me perguntaram, inclusive, isso, né? Fazendo adendo, tipo assim, qual o lugar? Sabe que nunca foi lugar, né? Nunca foi onde, sempre foi com quem, né? Então, isso. assim, quem faz o lugar, acho que é a gente. Mas eu tinha a ilusão de que São Paulo, eu ia fazer os cursos que eu imaginava, o aprimoramento que gostaria de fazer na área de gestão, e ledo engano. Trabalhei muito, né? Trabalhei 1 ano e meio, muito, porque na época a gente fez 8 aquisições do grupo. Então foi um ano bem intenso. E aí eu voltei para Blumenau, onde era a minha base, e entendendo que assim tinha fechado um ciclo, né? Eu assumi a diretoria no Sul, que era Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. E aí entendi que esse ciclo estava superado depois de 16 anos nesse segmento. Disse, agora eu tenho que fazer outra coisa. Sim. Então vamos tentar explicar um pouquinho para o pessoal como é que funciona. O seguro, na realidade, tem empresas que são seguradoras, né? Que elas têm que fazer garantias, guardar dinheiro para eventual... Reservas. Mas quem vende não são eles, né? Sempre tem um intermediário para fazer isso, né? Como é que funciona isso? Exatamente. É o corretor, né? O corretor tem o papel, né? Nós fazíamos, vou te explicar um pouquinho do que a gente fazia. Nós éramos uma corretora voltada para o universo corporativo. Então, por exemplo, a gente atendia a WEG, a empresa WEG, no mundo inteiro, em todas as bases dela. WEG, Perdigão, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Existe uma equipe de engenheiros que vai até o local e faz análise desse risco. Por exemplo, uma curiosidade, galpões cheios de trigo, por exemplo, pode explodir. Né? A gente não tem noção disso, sim. Que loucura por causa da fermentação, coisa do tipo, limite de gases. É do pó, do pozinho mesmo. Uhum. E, então, assim, tem uma série de dimensionamentos e mapeamento desse risco. E com esse mapeamento de risco, a gente dimensiona probabilidade e potencialidade. Quem faz isso versus outro. A seguradora ou a corretora? Não, corretora. O corretor mesmo que já faz. O corretor tem essa responsabilidade, né? E aí a gente faz um desenho de uma pólice. Tu precisa segurar tanto, e para segurar tanto, esse é o risco que está exposto, e a gente leva para a seguradora aceita ou não esse risco. Obviamente, com estudo, uma análise de risco, fica muito mais fácil de mapear a intensidade daquele risco. E tem, imagina, algum algoritmo também que ajude a seguradora a tomar essa decisão do tipo, certamente, vou topar esse risco ou não, né? Certamente. Não só algoritmo, como estatística mesmo, claro, né, Jimmy? Estatística mesmo. Tipo, quantos galpões de trigo explodiram nos últimos tempos? E qual cuidado tem, aí claro, tem prevenção, tem recomendação, tudo, porque assim, seguro é o tipo de coisa que todo mundo faz e tem, mas ninguém quer usar, né? Claro. E é aquela história, né, do contexto, deixa o carro na rua ou não, ou tem garagem, ou uma pessoa muito recente na direção dirige ou não. Tem muitos fatores, né? Muito. Por isso que quando responde um questionário para o seguro, ele te pergunta, né? Quantos anos tu tem, quanto tempo dirige, fica no pernoite, tem uma garagem, não tem? A gente responde uma série de coisas. Por exemplo, né, o Dudu, solteiro, baladeiro, homem novo, seguro caríssimo, né? Caríssimo. Tem que casar, viu? E aí, quando acontece alguma coisa, que a gente chama de sinistro, né? Sinistro. E aí, quem é que se envolve nesse processo? Quem segura essa bucha? O cliente, mas o corretor tem um papel muito importante, né? Por exemplo, a gente tinha, quando acontecia, né, incendiou alguma coisa, o corretor acompanha, faz o levantamento, tem uma série de requisitos aí que tem que ser cumprido, né?
E o corretor acompanha isso tudo. Então, o corretor tem um papel muito importante, uma responsabilidade muito importante de dimensionar e segurar bem esse risco, né? Porque tu imagina, eu dimensiono um risco de 5 milhões e o prejuízo dá de 50. Né? Então, a responsabilidade tem muito corretor, porque a seguradora diz, não, eu recebi o risco de 5 milhões, é isso que eu vou segurar, né? Mas o dimensionamento lá no cliente era de 50 milhões. Então, o corretor tem um papel muito importante, uma responsabilidade muito grande, né? Mas quem está contratando está pouco se deixando quem que é o culpado, né? Ele vai querer receber o dinheiro de volta, né? Certo? Sempre, né? Mas tem regras, né, Ferrari? Então, é um mercado bem interessante, assim, muito legal. Eu era apaixonada por esse segmento, e era serviço, né? Então, tinha um contexto que, assim, o cliente não materializava nada do teu trabalho, né? E torcia, claro. E assim, ó, pô... E torcia para não materializar. Isso, é isso aí. Tomara que tu não me entregue o que eu comprei. Mas era tão importante isso ser bem dimensionado, bem feito, que na hora que precisasse, estava tranquilo, né? Então, assim, o que a gente entregava, na verdade, era muita tranquilidade. E tem uma visão, assim, de empilhamento de negócios, porque a pessoa, depois que você conquistou o cliente, esse cara ele vai renovar o seguro. Então, assim, uma corretora... Todo ano. Então, uma corretora, a princípio, por essa lógica, ela só cresce se ela tiver um atendimento bom, tiver uma gestão bem feita, ela tende a só crescer, porque ela vai acumulando clientes. Sim. Foi o histórico da corretora onde eu era sócia, né? A gente cresceu muito, né? E chegou num ponto, por que a gente vendeu? Porque era um ponto de internacionalização já, né? Tinha que ir para fora, porque a gente já era a terceira, quarta maior no Brasil, competindo com as de fora. E era um momento muito importante dessa aglutinação, né? Desses negócios, Então, iam ter poucos players nesse segmento, né? Hoje, um tá junto com o outro, enfim, mas ficou muito grande isso, né? É muito grande. E aí, mas voltando para a história, voltei para Blumenau e disse, pô, eu vou fazer outra coisa, né? Agora quero mudar, 16 anos, acho que fechou um ciclo, a gente precisa mudar. E aí eu tive uma passagem de 3 anos para uma operadora de saúde, de planos de saúde, onde conheci um pouquinho outro universo. Posso dizer o seguinte, não foi uma paixão à primeira vista. Mas ele também é um seguro, de certa forma, né? Não? Muito diferente. No meu entendimento, Ferrari, muito diferente. Muito diferente. Mas também você paga, teoricamente, para não usar, de certa forma? Paga para não usar, mas é um sistema... Né? Quando a gente fala de sistema de saúde no Brasil, é um sistema que ele... eu entendo com muitas falhas, muitas lacunas ainda, né? Porque, obviamente, a gente não quer usar, mas o sistema promove essa utilização, enfim. É um pouco mais complexo, E é muito regulado, né? Porque, assim, o plano de saúde tem uma questão que é regulado pela ANS, né? Então, quanto vai aumentar, quanto pode aumentar... E aí tem cooperativas, tem não cooperativas, como um cenário envolve aí, né? Hospitais, clínicas, laboratórios, rede aberta de toda a área de saúde, né? Todos os profissionais de saúde. Então é mais complexo, assim, não era muito a minha linha de visão, assim, tá? Diferente, muito diferente de seguros. E aí, eu fiquei 3 anos nesse segmento, aprendi, conheci, foi uma experiência muito legal. E aí eu fui convidada, quando eu estava ainda nesse cenário, a ir para shopping center. E aí mudou totalmente, porque eu saí de serviço e fui para varejo. Né? Nunca tinha tido absolutamente nenhum contato com varejo, porque 16 anos em serviço, 16 anos no mundo corporativo e fui para o varejo. Pô, acho que pode ser um negócio bacana, interessante. E aí foi, assim, uma experiência espetacular, porque varejo é um negócio, é um mercado muito dinâmico, né? Muito, interage com muitas pessoas, tu tem uma interação muito grande, então eu era superintendente de um shopping. Que legal. Então, em Blumenau. Em Blumenau, do grupo Almeida Júnior, né? Falamos com... com o James Almeida, ele esteve aqui no podcast com a gente. Isso aí, trabalhei com ele, ia dar 5 anos, ia estar fechando 5 anos. E aí entendi que também, sabe, dá aqueles ciclos, assim, puxa, agora o mundo corporativo faria sentido também, né? Claro. Com a experiência que adquiri aqui, eu acho que são evoluções, são etapas, né?
Eu desenvolvi muito, por exemplo, o lado comercial. Eu era muito... operacional no dia a dia, assim? Backstage. 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 Eu era financeiro, então, assim, um horizonte comercial, varejo abriu muito. A visão. A visão e desenvolver mesmo, né? Porque era estranho, porque como superintendente, tu tem ali 200 lojistas dentro de um shopping, cada um com seu negócio diferente. Claro. A gente pensa, é tudo a mesma coisa. Não é, né? São negócios diferentes, são públicos diferentes, necessidades diferentes. Só que o cliente, quando entra no shopping, ele é todo mundo igual, porque todo mundo pode ter aquele cliente, né? Então, foi um universo muito, muito amplo, assim, que exigiu bastante desse desenvolvimento comercial, que para mim foi excelente, né? Era um lado que eu precisava, de fato, desenvolver. Foi muito rica a experiência, né? Por ser um horizonte, um mercado muito, muito dinâmico. Você chegou a pegar a pandemia nessa frente? Sim. O inimaginável, né? Um shopping fechar, a gente fechou 34 dias fechados. Normalmente o shopping fecha por ano 2 dias. Mas porque assim, o shopping, até pra gente entrar nesse, que eu acho que vai ser interessante passar essa tua vivência, né? De bastante aprendizado, imagino, mas o shopping ele é um ambiente meio mágico, porque a gente não vê as coisas acontecendo. Então, às vezes eu tenho a oportunidade de chegar um pouco antes no shopping, por causa de academia, esse tipo de coisa. Aí vê um monte de gente correndo, escada pra tudo quanto é lado, e troca a fachada. Aí, de repente, tu entra no shopping, surgiu uma loja que tu nem imaginava que ia abrir ali. É um negócio meio... É um show de mágica, assim, né? O shopping pro público. É vivo, né? É vivo. O shopping funciona 24 horas por dia, né? Porque fecha as portas ao público, mas começa um outro universo. Tem uma vida, obra, né? É vida, porque é obra, coisa que aí tem horário, né? Então, assim, chegou um time, né? Uma lacuna de tempo, período, que a gente tinha no shopping, a gente chegou a ter 18 obras simultâneas. Imagina e o cliente não faz nem ideia disso, não. né? Do universo que isso movimenta. Parece um espetáculo, né? Você está preparando para receber um público. É isso aí. Não, e quando abre às 10 da manhã tem que estar tudo perfeito. Lindo, tem que ter sumido tudo. Tem que ter sumido tudo, tem que estar limpo, não deu trabalho. Brilhando. Tem que parecer que não deu Nada aconteceu. Né? Meu Deus, uma chave de fenda no chão, não pode. Mais ou menos, gente, mais ou menos. Mas é mágico mesmo, né? O shopping tem esse poder, né? Ninguém vai para o shopping para ficar deprimido, por exemplo. O shopping tem essa magia nele, né? Então é muito legal porque é uma energia que a gente absorve e que te contagia mesmo, né? Então, assim, tudo no shopping é muito bonito, tudo no shopping... É cheiroso. É cheiroso, né? A experiência tem que ser bacana, por isso que tem um conceito de loja, tem uma série de... E eu passei a observar, obviamente, nunca mais você mesma entrando no shopping, né? Sim. Eu observo coisas de shopping que nunca... Imagina, jogo de 7 erros. Erro. Como é que deixou isso aqui não podia, isso aqui... Então a gente fica muito crítico, né? Mas foi uma experiência maravilhosa. Só para passar rapidamente, a pandemia ali, enfim, eu imagino que foi para você gerir esse caos, que eu imagino ter sido um caos, deve ter sido bem punk, né? Foi. Isso no universo shopping é um negócio inimaginável, né? Mas eu acho que foi para todo mundo isso. Isso que foi de a gente ficar isolado, sem contato, porque o ser humano nasceu para ser sociável, né? Para estar com pessoas, para estar juntos. E o shopping era um ambiente onde promovia isso, né? Tu vai pro cinema, tu janta com os amigos, tu toma um café, tu marca um encontro com alguém no shopping, enfim. E ficar, né, 34 dias fechado literalmente, assim, pela primeira vez, tipo assim, o gigante adormeceu, Sim. né? Assim, foi... E com ele todos os negócios que estavam com ele dentro. todos os negócios. A gente materializou essa parada na economia, essa pausa, né? A gente materializou, obviamente, nesse universo. Mas também quando abriu foi maravilhoso, né? Retomada, né? Claro que foi com muito cuidado, né? Porque o shopping é um local onde as pessoas de aglomeração. vão, embora seja muito grande, né? De aglomerar dentro do shopping é muito difícil, né? Sim. Mas foi uma retomada, então eu posso dizer que foi assim intenso. Eu vivenciei de forma muito intensa porque eu materializei de forma muito grandiosa, né? Como foi a pandemia. Embora eu passei ilesa, tá? Circulando no shopping todos os dias, não tive, não fui ter Covid o ano passado.
Sim. Quase no final do ano passado. E graças a Deus foi super tranquilo, super leve. Que bom, né? Que bom. E, enfim, aí como é que chegou a Top Med, assim, Aí, Jimmy, entendendo que assim, ó, passou o estágio do varejo, vamos, né? Estágio do varejo. Estágio no varejo. Estágio 5 com anos, direito, né? 5 anos, né, Ferrari? Estágio com especialização em pandemia com de shoppings. especialização, isso aí. E aí eu estava com vontade de voltar para esse universo corporativo, né, somando as experiências que já tinha tido a oportunidade de ter. E aí eu fui fazer a especialização, que é a certificação no IBGC, para conselheira de administração. Ia somar as experiências que eu acho que eram muito ricas, né? Eu tenho um viés muito forte de resultado, de financeiro, de KPIs, de gestão mesmo, de indicadores, muito horizonte, muito focado no resultado, que é a última linha, né? E eu acho que faz todo sentido, até porque a gente tem aí chega num estágio que acho que tu pode contribuir, pode exercer de outras formas tudo que tu conseguiu ao longo da vida juntar de experiência, enfim. E aí eu estava fazendo esse curso, fiz um concentrado, achei que ia ser moleza, não, vou fazer um concentrado, e aí eu vi o tamanho da encrenca, né, que de fato é muito conteúdo, né, e eu fiz de fato muito concentrado. Mas foi maravilhoso esse curso também, essa formação. E quando eu estava terminando esse curso, eu recebi um convite da Top Med para bater um papo com a Top Med. Sim. E aí eu já conhecia o Fernando Costa, é o fundador, né, o idealizador do negócio. E aí vim bater um papo com ele, mas lá de Blumenau, totalmente despretensiosa, né? Só, vamos conversar e tal. A Top Med existia há bastante tempo. A Top Med existe, está fazendo agora em agosto, fará 17 anos de existência. Nossa. Ela já nasceu 17 anos atrás com esse DNA digital, né? Que era atendimento, assistência à saúde de forma remota, à distância. E aí eu conversei com a Top Med e, para minha surpresa, depois de uma semana eu já estava começando a Top Med. Mudei para Florianópolis, então eu estou respondendo a pergunta inicial, eu estou em Florianópolis 1 ano e 2 meses. Sim, exatos 1 ano e 2 meses, que é o tempo de Top Med, à frente da Top Med, né? Nessa nova página, esse novo capítulo da Top Med, após aí a pandemia também, porque o modelo de negócio mudou muito, né? Porque a saúde digital ganhou visibilidade e abrangência muito acelerado pela pandemia. Na verdade, parece que deram um empurrão forte para a Top Med ocupar um bocado de espaço assim, né, dentro das oportunidades. Muito, Ferrari, muito, porque com a pandemia, né, vocês vão lembrar, primeiro a saúde colapsou. Né? Então, como é que eu tinha assistência? E as pessoas continuaram adoeceram menos, né? Adoeceram menos, isso é estatístico, adoeceram menos, até porque não circularam, ficaram muito em casa, né? Criança que ia para a escola, que é comum ter virose, adoeceram menos, mas as pessoas continuaram precisando de assistência. E o único modelo de assistência, não só pela pandemia, passou a ser a distância. Né? Então foi um modelo e eu digo, se a gente olhar para tudo que a gente já convive com tecnologia, demorou, né? Demorou para a gente ter a tecnologia a serviço da saúde. E é muito legal porque a gente fala de uma pauta boa, né? Quando a gente fala de saúde, porque a gente inverte o prisma. A telemedicina, a telesaúde, que são coisas, embora as pessoas achem que é a mesma coisa, mas é diferente, ela está a serviço das pessoas. Ela inverte o prisma. A saúde não está mais nos centros de saúde, nos hospitais, porque antes a gente precisava de algum atendimento. Qual é o modelo? É ir até um pronto atendimento, certo? Pegar uma fila, esperar uma ficha ser preenchida para poder... Se deslocar, ter tempo para isso, né? E, obviamente, as pessoas não entendem, né? Passa por uma categorização na hora que tu chega num pronto atendimento, que chamam do verde ou azul, né? Vai ter gente com prioridade na tua frente, por isso que demora o atendimento, né? Então, quando a gente olha para números estatísticos, mais de 80% das pessoas que são atendidas, que vão até um pronto atendimento, não usam absolutamente nenhum recurso físico para ser atendida. Então, por isso que a telemedicina é tão resolutiva, né? Quando a gente fala da telemedicina, eu resumiria em 3 grandes tópicos, né? Que é acesso,
acesso efetivamente, aí a coisa mais simples que nós estamos falando de distância, né? Sim. Deslocamento, as pessoas não precisam se deslocar. Resolutividade, tudo que a gente precisa no dia a dia, a telemedicina supre em até 90% da nossa demanda. Nós temos em casos mesmo de operação, de atendimento, onde o encaminhamento máximo para o presencial de todo mundo que a gente atende é de 12%. Então, ou seja, 88% é resolvido, né? E o outro é a comodidade e a segurança. Eu não preciso, segurança em todos os sentidos, eu não preciso ir num centro de saúde onde eu vou estar exposta a risco mesmo de contrair uma outra doença, porque eu vou estar lá com várias pessoas com sintomas diferentes do meu, né? Então eu vou estar exposta a isso. Isso ficou muito evidente na pandemia, né? E a outra é a segurança de eu não ter que me deslocar, fazer no conforto da minha casa, a comodidade disso, né? Então eu tenho um filho de 11 anos, o Pedro. E quando a gente fala para ele, né, Pedro, assim, porque criança é um negócio, não sei se vocês têm filhos, mas criança é febre na sexta-feira, depois da meia-noite, que ele não sabe o que fazer, né? Então a febre só fica alta nesse horário. E aí, Pedro, vamos fazer uma consulta? Não, mas é telemedicina, né? Então, assim, e aí quando ele me fala isso, eu disse, cara, isso não é só uma inovação, isso é disruptivo, porque essa geração, por exemplo, a dele, certamente não irá, vai ser o by the book, será a telemedicina. Mas é engraçado, estou me lembrando, você está falando desse caso, mas digamos, tem uma filha pequena à noite, não sei o quê, a primeira coisa que você faz é procurar quem é o médico da família, que a gente pode ligar e encher o saco para ver o que vai fazer. E a gente faz, você está falando uma telemedicina, que é meio jambrado, artesanal, né? Assim, caseira. Então, aí quando perguntas, mas quando nasceu a telemedicina? Meu, a gente já faz telemedicina, né, há muito tempo, né? Ou com o médico da família, um conhecido. A medicina mesmo já usa isso há muito tempo, a gente chama entre os profissionais de saúde. Mas acesso mesmo à população, só teve o avanço, Ferrari, a velocidade desse avanço foi em função da pandemia, sem sombra de dúvida. Então, de tudo que ela trouxe de ruim, deixou um legado positivo, né? Para o bem-estar das pessoas. Chegasse a entender um pouquinho a história de como é que nasceu a TopMed, como é que ela teve o insight de chegar e tentar focar no lado da telemedicina? E há 17 anos atrás, né, Ferrari? Pois é. Essa é uma história bem bacana também. Fernando, que eu mencionei para vocês, ele é português, né? Ele nasceu em Portugal, ele tem residência lá, então hoje ele fica aí 6 meses no Brasil, 6 meses em Portugal. Neste momento, ele está em Portugal. Por já isso lá ser uma realidade, né? Europa, Portugal já tem esse sistema há muito tempo. A Inglaterra é berço, né, de atenção primária, modelo desse. Então ele entendeu isso. Pô, no Brasil não tem. Com o dimensionamento do Brasil, né, dimensionamento territorial que o Brasil tem, né, faz todo sentido. Claro. Né? Isso vai acontecer, obviamente, que chamaram ele de louco há 17 anos atrás. Né? E telemedicina não era uma prática, né? Telemedicina virou lei, efetivamente, em dezembro do ano passado. Então, é muito recente. Eu fico imaginando a quantidade de médico deve ter falado assim, não pode fazer isso, não sei o quê, tem que ir presencial, o médico tem que olhar. Passou, né, por barreiras regulatórias, né, Ferrari, sem dúvida, passou por barreiras regulatórias, mas tem uma adesão muito grande dos profissionais de saúde, tá? Muito grande. Muitos... porque é inevitável, né? Seria um retrocesso a gente não evoluir nesse sentido. E é uma oportunidade do médico fazer home office, né? Então, é um modelo que até então isso não seria possível, né? Não seria. O médico, ele obrigatoriamente teria que estar no lugar presencial no lugar de atendimento. E como é que ele nasceu, então? A ideia de você fazer o telemedicina, você ligava e aí cobrava pelo atendimento? Não, assim, Ferrari, nasceu, na verdade, como a telemedicina não era uma prática, né? Não era regulamentada, nasceu com a telesaúde, que é o ponto que eu mencionei há pouco. A telesaúde, imagina um guarda-chuva amplo com todos os profissionais de saúde inseridos nele. Telemedicina, nós estamos falando obrigatoriamente que tem que ter um médico em uma das pontas, né? No caso, a gente tem, por exemplo, a TopMed trabalha com um time de profissionais de saúde, onde é composto por técnico de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, personal, psicólogo. Então, é uma gama gigante de profissionais multidisciplinares nesse guarda-chuva. E a TopMed começou no Brasil
trabalhando com medicina preventiva, tá? Com um trabalho de assistência remota, acompanhamento, monitoramento. Trabalhava para planos de saúde, para autogestão, onde fazia esse trabalho de acompanhamento, monitoramento assistencial para os usuários desses autogestões, desses planos de saúde. Ele tentava fazer um serviço agregado para os planos que já estavam operando. Exatamente. E aí ainda era híbrido. Fazia grande parte da jornada digital, né? Desenvolveu o aplicativo, trouxe tecnologia para isso. A TopMed hoje tem um time de desenvolvimento de TI dedicado à TopMed, então a plataforma que ela utiliza, com todos os conceitos, as regras de LGPD, com prontuário. Isso é um aplicativo, uma plataforma onde o atendimento do usuário é feito ali. Quando eu digo que a gente tem no centro da mão isso, é exatamente isso, né? Hoje eu tenho, por exemplo, eu como usuária, se eu quiser ir no médico presencial, se eu quiser não, e é recomendável, é importante esse adendo aqui, porque assim, a telemedicina não vem para substituir o atendimento presencial, e sim complementar, né? Porque hoje a gente, com a telemedicina, a gente pode ter a oportunidade de ajudar muito o sistema a evitar desperdício, né? Que vá para o hospital e que tenha atendimento em hospital realmente quem precisa, né? Que vai ser muito melhor atendido, que os recursos vão ser mais bem aplicados, enfim. Você falou do impacto, não impacto, mas o conceito de preventivo, né? De você fazer um processo mais ativo de gerenciamento da saúde da pessoa. Essa é uma coisa que a gente não está acostumado. A gente normalmente procura atendimento quando tem problema, né? Quando assim, não tem jeito, eu tenho que chegar e falar com alguém. E esse lado de fazer o preventivo é uma coisa que talvez as pessoas não estejam esperando, né? Teria que ser uma coisa que teria que ser convencer as pessoas a fazer de forma proativa, não? Completamente. Está certíssimo. E isso aplica a gente. A gente aqui nessa mesa falando, a gente só procura saúde se de fato... Putz, agora não dá mais, agora eu tenho que procurar, né? Tem uma pesquisa que a Universidade do Rio Grande do Sul fez o ano passado, que é chocante, que fala assim, 78% das pessoas não procuram assistência de saúde por falta de tempo. Isso é um negócio louco. Então, quando a gente olha para a tecnologia e saúde, né, a gente vai efetivamente ter, num curto espaço de tempo, uma mudança disruptiva na relação de saúde com as pessoas. Porque com acesso de telemedicina 24/7, aonde que começa a acontecer a preventiva? Não vai esperar um sintoma se agravar. Tu tá com mal-estar, tu não vai se automedicar, tu não vai esperar, porque o acesso está na tua mão, né? Tu vai acessar e tu vai ter a orientação do profissional de saúde adequado. Então, não tenha dúvida que, assim, bem-estar, qualidade de vida, a nossa saúde vai mudar radicalmente num curto espaço de tempo, né? Porque tu não tem mais o custo da oportunidade, tu não tem que, né, mais o deslocamento, coisas que a gente acha banal, trivial, mas que no dia a dia impacta muito, né? Ter que me deslocar, ter que aguardar, putz, não é tão grave, vou esperar mais um pouco, não é? E desse foco preventivo, existe algum tipo de cobrança em cima da pessoa? Tipo, você fez a consulta tal e coisa parecida, fizesse o exame preventivo? Porque, por exemplo, mulheres normalmente têm recomendação para fazer exame de mama e coisas assim. Tem várias coisas que são... Sim, aí nós estamos falando de programas específicos, né? Programa de gestão de saúde que a gente fala. Aí tu tem algumas linhas. Tu tem acompanhamento de crônicos, né? Que são doenças crônicas. E aí cada doença tem um protocolo. Tipo hipertensão, assim? Isso, cardíaco, enfim. Aí existe um protocolo de monitoramento e acompanhamento. Existe, por exemplo, um programa que nós chamamos de entrelaços, né? Que é desde a gestação até uma família que está aguardando, vai adotar uma criança. Então, um programa super completo de acompanhamento, de orientação, e aí envolve multiprofissionais mesmo, desde médico até psicólogos, acompanhamentos de orientação em tudo que tu possa imaginar, tá? Ferrari, um guarda-chuva bem completo. Aí nós estamos falando de programas de monitoramento de saúde mesmo, dedicado para uma base e tal. E aí com KPIs de acompanhamento, né? Então, e o impacto disso na melhora também dessa base, desse público, é muito expressivo, né? Então faz diferença. Mas quando a gente pensa que isso não tem um impacto, tem. E o impacto vai ser muito maior a nossa geração que está convivendo aqui, porque a gente vai viver mais tempo, né? A nossa expectativa de vida
comparado com os dos nossos pais, por exemplo, aumentou muito. Sim. Você trouxe um ponto interessante, né, das pessoas não procurarem o atendimento por questão de tempo, e a telemedicina, digamos assim, tem a capacidade de se adequar melhor ao ritmo de vida. Mas eu tenho visto que a gente está cada vez mais dando atenção para resolver aquelas coisas mais emergenciais, né, os problemas. E tá sempre correndo atrás disso e às vezes negligencia, né, uma consulta no dentista por conta de uma outra reunião que talvez seja mais importante, ou algum tipo de cuidado com a saúde, né, exercício físico, coisa do tipo. E você falou de saúde mental, né, a gente estava conversando que isso foi algo que também impactou vocês dentro dessa visão do trabalho. Fala um pouquinho desse lado, assim, como é que foi essa... Tá todo mundo maluco? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Quem não tem um pouco de maluco, né? Exato. Mas eu acho que está muito associado à ansiedade que a gente vive e o ritmo mesmo, né? Há quem diga que está girando mais rápido, né? Que está acontecendo mais rápido. Falam até de um craque emocional, né? A gente já conversou disso. Que vai chegar que a nossa sociedade, em alguns anos, vai meio que quebrar emocionalmente, assim. Então, mas eu associo muito, assim, claro, tem o impacto do digital muito, né? Praticamente a gente está falando aí, principalmente das crianças, em um mundo paralelo, né? O digital com o social e o quanto isso impacta de fato nas pessoas. Mas eu acho que a gente está no mundo corporativo aí, a gente está falando de quantidade de informação, porque não tem mais barreira nenhuma. A gente tem acesso a qualquer conteúdo, né, na hora que tu quiser. Então, se tu quer ouvir sobre tal coisa, tu vai procurar, vai ter um universo daquilo. Em um segundo tá na tua mão. Exatamente. Você ia na biblioteca procurar um livro, ver se encontrava um livro para falar sobre um assunto. Não, e assim, o Google também já tá velho. Tu ia na biblioteca? Ver a Barça. Mas o Google também já tá velho, né? Hoje o ChatGPT, por exemplo, interpreta pra gente tudo. Então até o Google já tá velho. Tá vendo? Mas eu acho que está muito associado à velocidade, né? E aí a ansiedade das pessoas, né? Em digerir isso mesmo, assim, de assimilar. E outra coisa é ser seletivo. O que eu aplico, né? E ter esse discernimento, tipo, o que eu vou aplicar, o que faz sentido ou não. Porque se não for um pouco seletivo, tu pira mesmo, né? Sempre tem um buffet cheio de opções na nossa frente o tempo todo. Super, super. Então, eu acho que a ansiedade também, as pessoas revisitaram, né? Olharam, tem um resgate muito grande de valores, né? O que eu quero, o que eu vou fazer. Pode ver em termos até de executivos, de olhar, tipo, o que eu quero da minha vida, o que eu vou fazer, aonde que eu vou aplicar, onde é que eu vou gastar o meu tempo. Eu tenho um mantra que eu digo assim, a felicidade está no caminho. Né? Não é quando eu chegar lá. Não, se tu esperar chegar lá, tu vai passar, enquanto isso tua vida está acontecendo, né? E eu acho que esse pensamento tomou conta de muita gente, assim, de repensar, de resgate de valores, qualidade de vida, ansiedade de como suprir isso tudo, como acomodar isso tudo. E aí a gente tem isso foi bem representativo, os resultados que a gente chama da telepsicoterapia, né, que é fazer a terapia, né, ter uma conversa, ter a tua sessão de terapia com o psicólogo através da tele. E isso acelerou o resultado muito, porque as pessoas se sentem muito à vontade. Porque, Jim, por exemplo, ao invés de eu ter que me deslocar e ir até a sala da minha psicóloga, conversar com a psiquiatra, conversar com ela, eu tenho acesso do meu quarto. Eu fecho a porta e eu estou num ambiente que eu conheço, muito mais seguro, íntimo, exatamente. Então, os resultados disso, as pessoas entenderam e desmistificou também, porque quem fazia terapia antigamente, né, não, faz terapia, né, a primeira proposta, não precisa de terapia, né, remetia que tu tinha algum desequilíbrio, não tem nada a ver. Mas que a noção, tem que falar com o médico, tu é doido, né, primeira coisa. Não, eu nem cheguei a tanto, sim. Mas assim, isso é tão necessário, né, que não é só saúde física, é mental mesmo. Isso é tão importante, eu acho que também abriu o leque, a gente teve uma disrupção de pensamento, né, na geração, isso ajudou também. E aí a procura é muito grande, né? Que faz todo sentido, isso é um bom sinal, né? Isso é um bom sinal. O que é a telemedicina? Porque eu imagino que 15 anos atrás provavelmente era ligação telefônica, né? E hoje deve ter caminhado para até o WhatsApp, talvez, o vídeo. Vocês têm plataforma própria? Eu acho que isso a é legal gente tem dizer. Plataforma própria. Nós temos alguns conceitos, né? A TopMed já atende por vídeo chamada desde final de 2016 e início de 2017. Então, bem antes já da pandemia, a gente já tinha esse desenvolvimento, né,
da plataforma de atendimento via vídeo. Por exemplo, nós não realizamos uma consulta por telefone, somente por vídeo, né? Então eu preciso ver o paciente, até porque envolve prescrição, pode ter atestado, pode ter requisição de exames. Só não acontece o exame físico, mas o restante, uma consulta presencial, telemedicina realiza hoje completamente então, todos os pontos. Por telefone, por áudio somente não acontece? Consulta não. Atendimento, teleorientação, sim. Aí a gente tem canais de entrada que é por telefone, por chat, por WhatsApp e por videochamada. Então, por exemplo, né, eu tenho uma plataforma própria, mas o usuário, por qualquer razão, ele não consegue, né, ou não tem acesso ao aplicativo. Imagina, de putz, Valdo, eu não tenho aplicativo. Tu liga, eu preciso de uma consulta. Por exemplo, aconteceu de uma usuária estar no Canadá. E ela não ter, por exemplo, ela tomava um medicamento, ela não tinha levado a receita. Entendi. E ela precisava adquirir um medicamento. Então, como é que ela ia ter acesso ao médico dela, receita? E aí ela ligou e disse assim, pô, eu precisava ter uma consulta e tal. E a gente gera um link e manda para ela por SMS, por WhatsApp, gera o link, ela clica no link e ela vai ter a imagem do médico e a consulta por vídeo através de um link. Então, na plataforma da TopMed mesmo? Na plataforma da TopMed mesmo. Entendi. Tá? Perfeito. E aí, claro, o problema é resolvido, né? Então, assim, a gente pensa no dia a dia quanto isso pode resolver, né? Porque o prontuário, aquela ideia, né, e o sonho, né, de que o prontuário seja único, né, independente de onde tu passa, tu é o DIME. Independente se tu for atendido no consultório X, Y, Z, hospital, qualquer lugar do Brasil, o teu histórico é único. Hoje não é assim, né? O prontuário, hoje você tem um prontuário centralizado, então, é isso? Na plataforma, sim. Então, na realidade, os médicos têm que sempre abastecer o prontuário compartilhado da plataforma. O prontuário do usuário é único. Todo atendimento que ele tiver lá vai estar centralizado no prontuário dele, qual ele tem acesso. Então, por exemplo, assim, Ademir, eu quero ver o meu histórico de saúde de 1 ano. Tu, como usuário, tem acesso a esse histórico de 1 ano, com tudo que aconteceu, o que tu fez. Hoje você vai no médico, ele vai fazer um prontuário, mas ele vai deixar dentro da clínica dele, vamos dizer assim. Talvez até os médicos da própria clínica possam compartilhar, mas normalmente outro profissional não vai ter acesso. Não, porque hoje isso não é centralizado, né? É por isso que tinha aquele hábito de ter o médico da família, né? Que é o cara que te conhece desde que você nasceu. Essa é o grande mood da atenção primária, que a gente fala de um médico da família que te acompanha e tem o teu histórico. Na verdade, ele era o prontuário... Isso, exato. E aí a gente passou por uma época em que a gente meio que se consulta em qualquer lugar, com qualquer profissional... E fica todas as informações ficam espalhadas. Uma coisa que a gente, né, conhece do modelo de sistema de saúde é, por exemplo, tu vai num médico. Aí um médico te pede, por exemplo, 2 exames. Aí passa, os exames têm, dependendo do tipo de exame, ele tem uma data de validade, claro, né? Tipo, tu não precisa repetir em 3 meses ou 6 meses, dependendo do tipo de exame. Mas aí passou o tempo e tu procura outro médico, ou por indicação e tal, por qualquer razão que tenha ocorrido, e o médico vai lá e te pede aqueles mesmos exames, porque ele não teve visão de que aquele outro médico já te pediu isso e tu já fez. Entendi. Né? Porque o sistema de saúde ele não é centralizado. Entendi. E como é que funciona pro cliente, assim? Eu quero fazer parte da TopMed, assim, eu assino o serviço, como é que funciona essa relação? Isso, é um plano de assistência, né? Ele é que não é um plano de saúde, né? Que não é um plano de saúde, que o Ferrari comentou. Originalmente ele tinha sido um serviço adicionado para os planos que existiam. Teve uma evolução, né? Vamos lá. Ele nasceu assim, né? E a TopMed já nasceu como sendo uma plataforma B2B. Então, eu sou B2B e eu sou white label. Então, eu personalizo o meu atendimento, né? Por exemplo, a gente tem uma vertical de atendimento privado e também público. Não sei se vocês têm essa informação, mas, por exemplo, o Alô Saúde Floripa é atendido pela TopMed, pela equipe da TopMed, mas é um serviço da Prefeitura de Florianópolis. White label para a Prefeitura. Exatamente. Então, ele é um plano de assinatura, nós somos uma plataforma B2B, então, podendo também ser B2B2C, que chega às pessoas, pessoa física, né, que podem fazer essa assinatura desse plano. E aí isso é outro detalhe bem interessante, porque ele não é um plano de saúde, né, ele não tem, por exemplo, acesso à internação, ao hospital, mas ele te dá acesso, né, eu sempre digo, a gente aqui no Sul vive ainda um universo
onde o atendimento público é de muita qualidade. Sim. Né? De muita qualidade. A dificuldade é quando a gente precisa de uma consulta eletiva, de acesso ao médico, aí tu tem uma dificuldade maior. A TopMed vem para suprir exatamente esse ponto, né? Tanto de clínico geral, de pronto atendimento, a gente tem um sistema de pronto atendimento que tu clica e tu aguarda ser atendido, né? E o médico vai entrar e vai te atender. Tu tem produtos onde tu vai passar, tu pode entrar no aplicativo e agendar a tua consulta com o médico, o horário que melhor te convier, tu escolhe inclusive o médico, a especialidade que tu precisa consultar, tu vai realizar a tua consulta. Esse plano também comporta ainda uma rede de benefícios de desconto em farmácia, em laboratórios, né, para fazer exame e tal, mas não contempla essa garantia, sim um desconto. Que tu tens acesso a um plano de telemedicina é acesso à orientação tanto a profissionais de saúde como de médico efetivamente. Então, é o dia a dia, é o que a gente fala assim, 90% das tuas demandas que tu precisas para a tua saúde, para o teu bem-estar, vão estar contemplados aqui. E aí eu assino esse serviço. Tu assina esse serviço. Mas já tem a possibilidade de fazer direto com a TopMed ou sempre através de um operador ou de um... Não, a gente tem canais que levam isso. Por exemplo, operadoras, a gente atende operadoras de saúde, mas a gente atende também empresas diretamente. Né? A gente não, por exemplo, eu não vendo a TopMed diretamente a pessoa física. Então eu não posso assinar a TopMed, eu, pessoa física. A gente tem, por exemplo, parceiros que vendem isso, corretores de seguro, né, que vendem isso, plataformas B2C, por exemplo, nós temos um parceiro que é a TelaMed, né, e aí sim tu pode assinar como pessoa física. Tem uma outra coisa legal de pessoa física, eu posso assinar tanto um plano individual, como eu posso fazer familiar. Familiar contempla 1 mais 3. E o que é bacana do familiar? Familiar, as 3 pessoas que tu escolhe para estar no teu plano, quem define quem é a família é você, é o titular. Não é uma regulamentação, né, que tem que ser cônjuge, filhos, né, diretos. Não, se quiser botar o teu pai, tua mãe. Outra coisa legal, a gente tem um programa de atendimento 60+, né? Por exemplo, meus pais ainda moram em Urubici. Eu posso acompanhar a consulta deles, eu estando em Florianópolis, o médico em São Paulo e eles em Urubici. Entendi. Que a gente chama de um consultório onde o filho pode acompanhar a consulta dos pais. Aí todo mundo entra na chamada e... no vídeo e acompanha... Você falou médico em São Paulo. Como é que é a área de atuação, então, da TopMed? Sem limite, Ferrari. Mas sem assim, os médicos podem ter qualquer lugar do mundo? Pode estar em qualquer lugar do mundo. A gente tem um critério, né, de credenciamento desses profissionais para atendimento de plataforma. Tem um treinamento para estar credenciado, né? Tem uma série de exigências para estar credenciado a TopMed, é bem exigente nesse quesito, porque não é simplesmente conectar o médico de um lado e o usuário do outro e a mágica acontece, né? A telemedicina acontece, não. E a gente pode ter especialistas do Brasil inteiro. Então, assim, vamos para organizar o desenho do negócio de vocês. Tem a TopMed, com vários médicos credenciados, conectados de múltiplas especialidades. E esses médicos ficam à disposição dos produtos white label que vocês oferecem. Então, esse médico pode atender às 10 da manhã uma consulta via Alô Floripa, às 2 da tarde via telemedicina e assim por diante. Na verdade, o médico que está atendendo, ele nem sabe para onde ele está atendendo. Isso, e o foco, isso que é bacana, Jim, porque o foco do profissional que está atendendo é a pessoa. Ele nem sabe. A gente muda o escopo, né? Tipo, antes a pessoa tinha que o centro de saúde estava aqui e a pessoa acessava. Na verdade, agora a pessoa está no centro. O modelo é a pessoa no centro e tem esse acesso. Então, claro, vai ter uma identidade, né? Que ele pode falar com técnico de enfermagem, com enfermeiro, psicólogo, com nutri. Né? A pessoa vai identificar, porque vai atender o white label, né? Vai saber a quem ele está atendendo, mas o propósito de atendimento, tipo, ele vai atender o Ferrari, dependente de onde o Ferrari veio. Tá? Legal, interessante isso. Ele não está atrelado àquela operação em específico. Ele está à TopMed. Ele está em função do usuário que está acessando. E assim, impressionante. Né, a gente, com esse olhar, por isso que a resolutividade é tão alta. A gente tem resolutividade acima de 90%. Porque a gente coloca o indivíduo no centro. E cada indivíduo, cada atendimento, ele é único.
né? Porque a gente é único, né? E a gente liga em momentos específicos, a gente acessa isso em momentos específicos. Então, assim, o conceito da TopMed é o usuário, é a pessoa, o ser humano no centro do modelo de atuação. A pessoa chega a voltar para o mesmo médico ou ele está sempre transitando entre as várias... volta. Tem uma tendência de manter o relacionamento com o médico, então? Depende muito do usuário, mas, por exemplo, quando volta, e geralmente volta, por exemplo, assim, Ferrari, tu fez uma consulta com a Valda, imagina que eu sou médica, não é o caso, mas imagina que eu seja médica, e tu fez uma consulta comigo e eu pedi alguns exames, né, disse, ó, Ferrari, faz os exames e volta comigo. Quando tu voltar com os exames, tu vai querer falar comigo. Né? Tipo, ó, foi a Valda que Tem que explicar de novo. E assim, ó, já tem um histórico, tá ali, né? Então, o que acontece? Tu vai lá e agenda com a Valda, né? E aí tu pode ter a tua relação de atendimento pode ser sempre com o mesmo médico. Porque tu tem lá o nome do médico, escolhe o nome do médico, especialização, tudo. Então tu pode desenvolver um relacionamento que é mais próximo, de repente, com o profissional. A gente tem muito forte essa questão do médico de família. Então, a gente tem muitos médicos de família como especialidades atendendo nessa plataforma. Que talvez nunca tenham se encontrado fisicamente, digamos assim. Possivelmente. E esse serviço é 24 horas? 24/7. 24/7. Faz alguma diferença para quem procura o fato de ser de noite ou ser de dia? Faz, né? Ferrari faz. Não, tudo bem. Dor de ouvido 3 da manhã. Digamos assim, não, mas é porque ele não tem autorização para fazer à noite um atendimento? Ou tipo, tem alguma diferença prática na... Não, ele vai atender quando o cliente precisa, né? Isso. É que normalmente você não vai não vou encher o saco do médico às 7, mas que no sábado à noite, por exemplo, né? Mas tem tanta coisa que, assim, a gente pensa no dia a dia, quanto tem disponibilidade, é bacana porque, às vezes, a dosagem de um medicamento, quanto é que eu, né? Principalmente tu vai criança, quanto eu dou, quanto eu tomo, quanto, né? Uma série de dúvidas, de orientação, às vezes não é nem consulta, tá? Às vezes é orientação mesmo, aí tu tem enfermeiro para te orientar e tal. A gente tem vários casos, né? Mas tem um case que é muito legal e a gente faz o nosso trabalho dia a dia. E aí ligou uma senhora interior, bem interior mesmo, e ela queria uma orientação de como é que ela podia fazer, porque ela estava com uma dor no peito, não se sentindo muito bem, pediu orientação, né, do que ela poderia proceder em casa. A enfermeira atendeu, né? A gente tem um protocolo de atendimento que é guiado por algoritmos, né? Tem algoritmos no atendimento. E a enfermeira orientou que ela precisava procurar emergencialmente um atendimento presencial. Dor no peito, braço formigando. Nem tinha isso, Jimmy. Mas nem foi diagnóstico, mas a orientação foi... Porque o enfermeiro não faz diagnóstico, né? Mas foi a orientação que você precisa. E ela insistiu, não, mas... né? Não, tô bem e tal, não tem como ir, não tem como deslocar. Fiz um chá de boldo. Mais ou menos. Resumo da ópera. Passou 8 dias, essa senhora nos ligou de volta, né? Terminou o atendimento, ok, acabou a orientação. Essa senhora nos liga de volta dizendo o seguinte, olha, eu preciso ligar e agradecer a fulana de tal, a enfermeira, ela deu nome, tudo, por isso que a gente tomou ciência, porque ela ligou pra gente. Se ela não tivesse insistido tanto para mim ainda presencial, eu não teria ido e eu não estaria aqui falando com vocês hoje. Ela foi para o pronto atendimento, né? Atendimento, e ela teve cirurgia de peito aberto. Nossa. Emergencial. Então, e a gente tem casos assim, alguns, né? E como é que transita isso, por então, exemplo? Salva a vida mesmo. Tá? Putz, Como é que transita isso? Por exemplo, o presencial também através da TopMed ou tem algum outro parceiro? Como é que funciona isso? Não, presencial a gente tem um produto que acopla uma rede credenciada de atendimento presencial, né, com desconto, a rede presencial. Né? Então não é atrelar a TopMed, a TopMed não me encaminha. O usuário tem isso à disposição. O que a gente faz em termos de orientação, Ferrari, é procurar de fato um atendimento ou um pronto atendimento mais próximo, ou o médico que ela já vai, né? Então, assim, tem casos que, por recomendação, a gente deveria ir em médico presencialmente pelo menos 2 vezes ao ano, né? Então, a cada 6 meses a gente deveria ir. Mas tem casos que tem que ser na hora, né? Que o atendimento presencial é necessário. Que a saúde não pode esperar, né? Exato. Então, a telemedicina até nesse quesito auxilia muito, né? Então, a gente, no dia a dia, a gente vê a profundidade e a intensidade disso na vida das pessoas mesmo. E é engraçado ouvir você falando, Valda, porque existe um gap da decisão, né?
eu comecei a sentir uma dor no peito. Entre eu tomar a decisão de ir pro hospital, tem um intervalo que é uma lacuna. E se eu tenho uma telemedicina no meio desse espaço que vai me ajudar a tomar a melhor decisão, é muito mais fácil para eu tratar isso, né? Orientação. Porque talvez ela tivesse adiado não vai passar e não... Exato, porque a gente não consegue, né, como leigo, ter entendimento do que se passa, né, com a gente. Tipo assim, às vezes uma dor de cabeça, tá ali 3 dias, pensa, não, vai passar. Né? E não passa. O que causou a dor de cabeça? Qual é a causa? Às vezes a causa pode ser muito maior do que a dor de cabeça que tu tá materializando. Eu já sou do tipo desesperado. A unha começa a doer, eu já... Tu já vai? Tu é uma exceção, então, Jimmy. Não, é que é doido, né? Assim, ninguém quer ter um problema de saúde, mas é importante estar atento aos sinais que o corpo dá, né? Exato, exato. E saúde é tudo, né? A gente sempre ouviu isso, né? Quando tu tá bem, quando tu tem disposição... Tudo tá certo, a gente dá jeito em tudo, né? Mas quando a gente não tá bem, nada funciona. Não. Queria entender esse lado, como é que é do público e do privado, né? Tipo, o caso você prestando serviço para a prefeitura, no caso é um serviço público-privado, né? Vamos dizer assim, porque ela está contratando serviço privado. Eu acho que lá na Europa, por exemplo, na Inglaterra, muito dos serviços são públicos, né? Então, como é que está transitando, como é que está vendo esse mercado se mexendo? Se é disruptivo para o privado, para o público nem se fala, né? Sim. Porque a gente está falando, vamos pensar o seguinte, a concentração, a gente fala densidade médica, né, no Brasil, tá nos grandes centros. Quando vai para a especialidade, ainda mais. Então, só no Sudeste e no Sul, a gente tem 67% dessa concentração. Tem vagas de concurso público que não são preenchidas com uma remuneração excelente para médicos, porque tem essa ida para uma cidade do interior muito distante, né? Então, e quando a gente fala da abrangência, né, esse é um serviço, sim, né, que é por licitação, editais. Quem define esse modelo de atendimento é o órgão público, né, ou o Estado, ou a Prefeitura. A gente, por exemplo, a área pública, a gente tem 3 linhas de serviço, né, que pode ser uma jornada única, mas podem ser isolados, que a gente fala da teleorientação, né, que pode ser um serviço só isso. Pode ser pode estar atrelado a uma teleconsulta, um médico efetivamente. Pode ser só a teleconsulta. A gente tem atendimentos de prefeituras, por exemplo, onde a gente atende com determinadas especialidades, que eles não têm o profissional disponível, né? E citando de novo o exemplo, né? Por exemplo, o Urubici. O Urubici tem muita especialidade que tem que ir a Lages, tem que ir a Florianópolis para ter acesso a um especialista. As prefeituras têm aquela vanzinha que leva e traz a ambulância. Então, quando a área pública disponibiliza um serviço desse para a população, é um negócio assim, Ferrari, imagina, teve o Go Live, está rodando, no dia que começa a rodar, ele tem cobertura 100% da população de acesso à saúde. Isso é um negócio, não entende, um 0800. Apertou um botão, né? Exato, né? Então, assim, outra coisa importante, tá centralizado, tá unificado a informação ao usuário, né? Por quê? Porque se ele vai num posto de saúde, imagina, um posto de saúde, unidade de saúde, atendimento, UPAs, imagina para a área pública uniformizar todas essas informações para todos terem a mesma informação de orientação. A partir do momento que tem um serviço descentralizado, tu não tem, é muito mais amplo do que só orientação à saúde. A orientação por exemplo, no Alô Saúde Floripa, a gente tinha orientação de horários de vacina, locais de vacina, de ser assertivo para o usuário também, né? No caso do Alô Floripa, aí a prefeitura que define a regra ali, ela atende todos os cidadãos, tem que ser um cidadão que eventualmente, eu imagino, mora em Florianópolis e etc, para usufruir. Ela define o escopo, né? Ela define o escopo de atendimento que ela vai disponibilizar. Né? Então, isso, a Secretaria de Saúde, obviamente, tem um acompanhamento dos profissionais da área de saúde para definir o escopo de atendimento que ela quer disponibilizar. Tais especialidades. Tais especialidades, qual tipo de serviço, é uma orientação, se é teleconsulta, se vai para o monitoramento, que é outra linha de serviço. Então, a equipe de saúde define o que ela vai disponibilizar para o usuário. E como é que você está vendo esse mercado caminhando, então? Porque, teoricamente, isso é uma coisa que pode ser transformadora para a sociedade como um todo, né? Seria que caminharia, talvez, para um escopo nacional de trabalho? Mas... não tenho dúvida, Ferrari, não tenho dúvida. Eu não
não teve ainda, eu acho que Estado, ou município, ou órgão público que não tenha como pauta a digitalização da saúde, né? Porque, sim, isso é impactante não só para o usuário, mas para a administração pública, a eficiência da administração pública, né? Se tu imaginar o seguinte, em números que eu coloquei agora da base que a gente atende, se das 100 pessoas que vão procurar um atendimento presencial, se 88 forem atendidas em casa, ao invés de 100, eu vou ter 12 lá para atender. Né? Então, assim, hoje, para tu ter amplitude e ampliar o atendimento, tu precisa ter mais unidade de saúde, mais gente alocada lá, mais estrutura de tudo, física, infra, tudo. Tu desafoga todo o sistema. Todo. E o sistema fica mais eficiente e olha o que entrega pro É um dos usuário, serviços né? mais caros que eu acho que o governo tem, né, dentro que é oferecido para a sociedade, o serviço de saúde, né? E eu fico imaginando, tipo, a quantidade de desperdício que acontece, porque cada cidade tem que chegar e fabricar um ponto de atendimento, um processo de triagem, profissionais para fazer isso. Exato. É isso aí. E tu vê, né? O pessoal comenta, eu ouvi bastante essa história, principalmente na pandemia, né? Dos Estados Unidos não ter um suporte de saúde, por exemplo, público ali, de acesso para o cidadão, né? Digamos assim. Então é difícil realmente para uma estrutura, para o Estado prover isso, é difícil, né? Complexo, né? Porque existem atribuições, né, de Estado, município, o que o município responde, o que o Estado responde. Aí a gente está falando de uma cobertura universal de todas as pessoas que ali residem, né? Mas é interessante, é um modelo muito inteligente e certamente a gente está ouvindo falar, vocês já ouviram falar das Smart Cities, né? Onde a gente tem aí segurança, educação e saúde como um tripé fundamental para o modelo ser bem sucedido, né? E tem um lado também, digamos, que a gente, de certa forma, está começando a ficar dependente da internet para poder trabalhar, de certa forma. Eu fico imaginando, porque... Serviço essencial. Né? Vira serviço essencial, agora com saúde ainda mais, né? Sim. Eu fico imaginando que teve alguns casos particulares, por exemplo, de rompimento de fibra para o sul do Brasil aqui, ou coisa assim. Imagino que deve ser caótico, né? Problemas... tipo que nem o Uber, assim, uma hora para outra o GPS por alguma razão não tá funcionando, a rede não tá funcionando. Mas hoje em dia, ficar sem internet, o mundo desaba, né? A gente praticamente para de respirar, né? Para de respirar. Eu acho que talvez em pouco tempo vai entrar nessa categoria aí porque tá se tornando cada vez mais imprescindível pra gente ter conexão. A conexão vai ajudar muito na evolução, né? E eu acho que a evolução da telemedicina ainda ela será exponencial, tá só começando, né? A gente estima aí que em 3 anos, né, até 2027, a gente vai ter aí pelo menos 25% da população já fazendo uso. Isso parece pouco, mas quando a gente olha para o histórico todo que tem o Brasil e menos de 25% tem plano de saúde, então assim, a gente está falando de uma amplitude que certamente esses números, se eu vier falar com vocês daqui um mês, já serão outros. Não, né? E você pensar que a cada 4 pessoas uma é bastante gente. E isso vai evoluir, né, com o 5G, ele vai propiciar uma evolução muito maior, que é de devices, IoTs, que é fazer o que hoje à distância a gente não faz através de tecnologia, realidade virtual. Então, muita coisa vai sair num curto espaço de tempo onde a gente vai ter, as pessoas vão ter acesso mais completo ainda do que hoje já a telemedicina já abrange, né? Como é que funciona no caso particular aqui de Florianópolis? Tem um serviço que é oferecido para todo cidadão, é isso? Sim. E aí, Alô Saúde Floripa. Isso. E teoricamente, a prefeitura tenta levar as pessoas para lá ou, teoricamente, é uma opção que o cidadão tem que fazer escolha? Não, é mais uma porta de acesso ao usuário. O usuário tem livre escolha, né? Mas ele tem esse serviço à disposição dele. E aí a gente une muito também, né? Quando a gente fala do público, a gente tem a possibilidade, inclusive, por exemplo, eu atendi o Ferrari. O Ferrari precisa de um atendimento presencial. Por exemplo, onde é que o Ferrari mora e onde é que eu posso já agendar a consulta dele no presencial na área pública. Então, tem essa integração. Né? Exato. E isso ganha muito em termos de eficiência do próprio serviço público. Do sistema. E depois tu começa a ter o histórico de todo esse cidadão organizado e concentrado numa base única. Isso para a gestão de saúde ao longo do tempo vai ficando muito eficiente, né? Tem alguns caminhos aí a percorrer, né? Claro, as integrações nunca são tão simples assim, né? Sim. Mas eu não tenho dúvida da rapidez que a evolução acontecerá, né? Não tenho dúvida.
Só tô curiosa para assistir isso tudo de perto. Legal. Pois é. E aí também saber que as pessoas possam utilizar esse serviço, saber que existe esse serviço, né? Isso que eu acho que é um ponto, né? Porque talvez tem uma fronteira para ser enfrentada, que é o fato de ser uma coisa nova, que as pessoas não têm experiência. Exato, é cultura. Cultura. É novo. É bem isso mesmo, é novo. As pessoas lembrarem disso, né? As pessoas materializarem isso, usarem o serviço. Porque, assim, é inevitável tu ter alguns comentários. Mas será que isso funciona? Né? Por quê? Porque aí também tem uma questão que é importante, né? Depois da pandemia, nasceram muitas empresas dizendo que fazem. Né? Então, ou um atendimento por um canal não dedicado, enfim, isso não ajuda no processo. Mas à medida que as pessoas usam isso, Ferrari, por exemplo, quando eu materializo a minha experiência, eu conto para ti como é que foi a minha experiência, isso é cultural, né? Mas como tudo, por exemplo, no banco, né? Antigamente as pessoas não faziam nada. Imagina, como é que eu vou confiar numa transação do meu dinheiro no... Eu me lembro de ir na agência, Sim. aí tem os caixas eletrônicos na frente, e aí tinha estagiário que não deixava fazer, porque assim, não entra na agência, fica nos caixas. Eu quero pagar a conta de luz, então paga aqui no terminal. Não, mas eu quero pagar lá dentro, com uma pessoa real. Então, era assim. E olha agora, quem é que vai no banco? Eu não lembro a última vez que eu fui num banco. Né? Então, é um processo, né? Eu sempre digo, como segmento, o mesmo fator que é positivo é o negativo. Né? Por que não anda mais rápido? Só pela barreira cultural. Né? À medida que essa barreira for vencida, e será, né? Porque a gente se adapta muito rápido, né? Os seres humanos, com tudo que é bom, a gente se acostuma fácil, não é verdade? Sim. Então, a partir do momento que eu tiver uma experiência bacana e que eu for super bem atendida, eu materializar isso, pronto, tá assimilado. E como é que vocês lidam a parte de excessos, assim, tipo, gente que é hipocondríaca, tá lidando com, ou tá tentando... Liga todo dia? Registrar, por exemplo, pedindo muito atestado para faltar trabalho, coisa parecida. Como é que vocês lidam com isso? Aí tem protocolo médico de atendimento, todos os preceitos éticos, né? Então, a gente atende, né, Ferrari? A gente atende, conversa com a pessoa, mas assim, se não é recomendado, não vai ter, né? Então, às vezes a gente tem assim, putz, teve um deflator aqui, não avaliou tão bem, o que foi? Putz, ele precisava de um atestado, cara. Ele precisava de atestado não quer dizer que ele realmente necessitava de um atestado. Aí a gente tem umas curiosidades à parte, mas é muito pequeno perto ao volume que a gente atende, né? Como tem no presencial, vai ter no o mais engraçado é que o risco que ele passa é que ele tá fazendo prova o tempo todo, né? Porque fica tudo registrado no sistema. Você ligou 27 vezes para pedir atestado aqui esse mês. Isso é bacana, porque assim, a informação, de novo, né? Informação, tecnologia, serviço da saúde. Legal. Perfeito, Valda. E, enfim, eu imagino que o teu propósito de vida, né? Tua visão... de unir medicina e tecnologia tá concretizada, né? É muito legal, né? Porque eu estou tendo a oportunidade, primeiro, né? Uma empresa extremamente arrojada, né? Inovadora no propósito, e que a gente até fez uma pesquisa entre os colaboradores e é impressionante como o propósito, né? O engajamento no propósito é unânime praticamente. Como é que é o tamanho dela? Hoje a gente tem em torno de 220 funcionários diretos, né, na operação, e mais uma infinidade de médicos credenciados e profissionais multidisciplinares que aí estão na escala, mas são acionados conforme a demanda daquela especialidade. Esses profissionais, eles são TI, a parte de informática, tem atendimento? É composto basicamente de TI, técnicos de enfermagem, enfermeiros, aí eu tenho, obviamente, né, RH, jurídico, comercial, administrativo, tem uma equipe técnica significativa em termos de produto, né, produto, inovação, técnica eu falo também de equipe médica, né, de corpo, eu sempre digo, a gente tem uma capacidade muito grande de personalização com escala. Né? Então, a gente consegue, em 2, 3 horas, sentar com o time e materializar um produto, um escopo de serviço diferente, porque a gente tem tanto time de médicos como de TI. Então, é médico, TI, comercial, administrativo,
composto por estrutura, toda uma estrutura. E, bom, Valda, obrigado, né, pela vinda aqui. A gente aprende muito sobre telemedicina hoje. É um assunto que a gente não tinha... Eu realmente não imaginava um negócio que estava caminhando desse jeito. Não, e legal. Eu tô com muita vontade de ligar para Alô Floripa. Eu vou ligar para Alô Floripa hoje. Não, eu nunca usei. Sinceramente, eu nunca usei. Não, mas eu fico muito feliz, porque, pô, olha a qualidade do serviço que tá à disposição, né? Eu me lembro que tem que parar de olhar para fora e olhar as coisas legais que estão acontecendo aqui. Eu me lembro que no meio da pandemia começaram a aparecer vários serviços de telemedicina, mas que realmente eu não cheguei a usar nenhum, mas eu sei que estava caminhando assim, tipo, estava crescendo várias operadoras. Não sei, não é operadora, né? Tipo, prestadora de serviço. Não, mas operadoras também disponibilizam. A gente atende, inclusive, algumas, quando ela não tem o seu próprio, a gente atende, inclusive, as operadoras, né? Legal. Vamos fazer isso chegar a mais pessoas. É isso aí. E quais são as redes sociais da TopMed ou suas, se o pessoal quiser conversar, saber mais, gente que quer atuar nessa área? www.topmed.com.br, muito fácil, sem segredo, né? O meu contato é Valda Stang, também tem Insta, tem LinkedIn, muito fácil de acesso. Valda não é muito fácil de encontrar, né? Sim, pois é. Então o pessoal vai encontrar lá, vai te seguir, fácil. Vai te adicionar. Obrigado, né, mais uma vez pela tua vinda. Obrigada Fica à vontade para voltar sempre. A gente fazer um novo papo aí. Quando isso tiver evoluído ainda mais. Outro estágio, né? Exatamente. Eu que agradeço, gente. Obrigadão aí pela oportunidade. É isso aí. Muito obrigado, então, a você que acompanhou mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia. Agradecer aos nossos mega parceiros aqui nesse podcast maravilhoso. Nós temos o Lead Santa Catarina, que nos apoia com convidados incríveis como a Valda hoje aqui conversando com a gente nessa sala incrível. Também agradecer ao Davi Paz e Lima, nossa assessoria de imprensa oficial. Agradecer à doutora Rebeca Heinzen, do podcast Pink Talks, podcast sobre saúde feminina, que a gente produz aqui também. E ao Danco, Música, Gastronomia e Drinks, nossa nova segunda casa, para fazer papos incríveis também. Então é isso, se você não está inscrito no nosso canal, faça, clique em inscrever-se. Maratone, né, os nossos quase 300 episódios. Dá pra fazer uma boa maratona, né, Ferrari? E siga a gente também nas nossas redes sociais, plataformas de áudio. A gente ama fazer isso que a gente tá fazendo e quer que você nos ajude. A gente tem o nosso telepodcast, né? Exato, esse nosso telepodcast. É o telecurso do podcast com vários aprendizados em conteúdos diferentes. Bora. Certo? É isso aí, muito obrigado e até o próximo episódio. Jogando pra plateia. Até mais, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.